Muito bem, você vai aprender a gerenciar os pensamentos. Nós conhecemos os atores coadjuvantes da emoção, o alto fluxo, os gatilhos da memória e as janelas da memória. Ele cismou que tinha AIDS. Vamos ouvir essa história de um moço, de um rapaz que sofria por antecipação e que acelerou o pensamento e que cismou que tinha AIDS. Certa vez, um paciente de origem árabe, culto e poliglota, aflito, era um dos melhores pilotos de aviação comercial do seu país. Quando voava no Oriente Médio, dava assistência a pessoas mutiladas, via muito sangue, mas um dia começou a ter diarreia, febre. Então começou a ter ideias fixas de que tinha AIDS. Quanto mais ele produzia essa ideia, mais ficava ansioso, mais registrava essa ansiedade nos solos da memória, mais produzia matrizes doentias em seu inconsciente e mais gerava milhares de novas ideias sobre AIDS. Assim fechou o ciclo da obsessão. Uma professora sofria de ansiedade há mais de 10 anos, porém o seu caso se agravou. Ela levava uma vida corrida, sempre com pressa e sua mente não parava nem mesmo para descansar. Ela é professora de educação infantil e começou a viver os traumas da ansiedade no seu trabalho, pois quando ela ia dar aula, esquecia do seu conteúdo, dava um branco e ela esquecia como ensinar seus alunos. Seus sentimentos eram confusos. Ela sentia um nó na garganta e não conseguia descansar. A ansiedade roubava seu sono. Foi então que o inesperado aconteceu. Ela ficou 2 dias inteiros sem dormir. Ela tinha perdido as esperanças. Então, como gerenciar os pensamentos para nos prevenir desses transtornos e também para nos conservar sãos? Uma excelente técnica para gerenciar os pensamentos é fazer o DCD. Em outros capítulos, nas próximas semanas, abordarei outros detalhes sobre essa técnica. O DCD é duvidar, criticar e determinar. É uma técnica que estrutura e fortalece a liderança do eu. Tudo em que você crê o controla. Duvide de tudo que você crê e que o perturba. A dúvida é o princípio da sabedoria. Duvide de que você não consiga superar seus conflitos, suas dificuldades, seus desafios. Duvide das mentiras dos seus pensamentos negativos. Critique cada ideia pessimista, preocupação excessiva e pensamento antecipatório. Cada pensamento negativo deve ser combatido. Treine-se a não se perturbar pelo amanhã. Seu eu tem de deixar de ser passível, tem de criticar seus pensamentos que induzem culpa e antecipação. Viva o presente, não o amanhã. Pense no amanhã o suficiente para se planejar. Determine ser alegre, seguro, forte. Determine não ser escravo dos seus conflitos. Decida ter encanto pela vida, contemplar o belo, lutar pelos seus sonhos. Proclame isso no palco da sua mente. A falta de gerenciamento dos pensamentos pode produzir depressão, ansiedade e estresse. A escravidão foi abolida, a carga de trabalho diminuiu, os direitos humanos foram adquiridos. Por todas essas conquistas somadas ao conforto proporcionado pela tecnologia, pela internet, pelo conforto proporcionado dos veículos ao telefone, esperávamos que no século XXI tivéssemos a geração mais feliz e livre da história. Nós nos enganamos.
Devemos sempre nos lembrar de que nunca tivemos tantos escravos em sociedades livres. A educação nos ensinou a gerenciar máquinas, veículos, indústrias, casa, profissão, mas não a gerenciar os pensamentos. Milhões de pessoas estão sofrendo nesse exato momento porque não sabem que seu eu pode e deve sair da plateia e liderar seus pensamentos. Nem mesmo sabem que elas possuem 3 atores coadjuvantes no teatro da sua mente, que vocês estão sabendo: gatilho da memória, alto fluxo e janelas da memória, que podem produzir a maior fonte de prazer ou de terror da sua personalidade. E ficamos por aqui. Amanhã vamos estudar a segunda aula. A aula sobre o mestre dos mestres da qualidade de vida, Jesus, que abalou a psicologia pela sua exímia capacidade de gerenciar os seus pensamentos. Exercícios para a prática diária. Faça uma reflexão sobre a qualidade dos seus pensamentos. Analise se você está com a SPA, se acorda cansado, se está esquecido, com uma mente agitada, sem concentração. Tenha consciência dos atores coadjuvantes do teatro da sua mente, o alto fluxo, gatilho da memória e janelas da memória. Mas não os deixe dominar o palco. Seu eu tem de ser o ator principal. Faça a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, diariamente e no silencioso palco da sua mente. Duvide de tudo que o controla e o perturba. Critique cada pensamento negativo. Determine o que você quer pensar e sentir. Seja líder de si mesmo. Treine não viver em função de problemas que ainda não aconteceram. Faça micro-relaxamentos no trabalho, no trânsito e em casa. E ficamos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Muito obrigado e tenham um bom final de semana para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.